Olá, internautas. Bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos falando ao vivo, aqui dos estúdios da JMV, apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do professor, contabilista e radialista Tibério Valcanaia. Ele está contando a sua história e também opiniões em geral em relação a assuntos da comunidade. Estamos falando, no último bloco, falamos sobre educação. O professor Tibério estava nos contando que somente no Colégio Roberto Leal foi 34 anos professor, mas o senhor foi professor também em outros colégios, como o senhor estava contando, né? Exatamente. Quantos anos o senhor foi professor Tibério? Ao todo fui professor 39 anos. Eu fui professor 34 anos do Colégio Roberto Leal e depois 5 anos eu fui professor do Colégio Júlio Scheidemantel. Só que aqui no Colégio Roberto Leal sempre lecionei matérias ligadas à contabilidade e bem no comecinho que eu fui professor de português. Lá no Júlio Scheidemantel eu fui professor de Direito, né? Mas ao todo deu 39 anos. Eu queria chegar até os 40, mas, Evandro, hoje em dia dar aula é muito complicado. Não é como no nosso tempo, em 1965, quando eu comecei a lecionar, que eu entrava na sala de aula e dizia boa noite, todo mundo me respondia e a partir daí não se escutava um pio. Hoje em dia, você entra na sala de aula, me perdoem os professores e os alunos, falo com conhecimento de causa. Você entra na sala de aula, diz boa noite, 4 ou 5 respondem, o resto não responde. Aí você não pode chamar atenção, o rapaz está falando, outro está lendo o jornal, outro está fofocando com o vizinho, e você praticamente não pode chamar atenção, porque as leis hoje estão sempre a favor da pessoa que está errada normalmente. Então eu vi que realmente não dá mais. Eu sou professor da velha guarda, daqueles professores, Evandro, que querem silêncio na sala de aula. O aluno pode e deve participar, mas pode e deve participar dentro de uma ordem, pedindo a vez. O aluno pode falar várias vezes que será concedida a vez para ele, mas tem que pedir, tem que haver ordem. Então eu sou dessa linha. E outra coisa também, eu não quero barulho. Quando eu dou aula, o aluno tem que prestar atenção. Ele tem que ver o que o professor está falando, ver o que ele está escrevendo, ver como é que ele está resolvendo um problema. Então, isso hoje em dia é muito difícil. São poucos os alunos que realmente estudam, levam a vida de estudante a sério, porque naquela época que nós lecionávamos no Colégio Roberto Leal, com todo respeito, os alunos que se formavam no Colégio Roberto Leal iam para a Faculdade de Ciências Contábeis, não precisavam fazer exame. Todos eles tinham conhecimentos suficientes e até de sobra para passar nas disciplinas que envolviam a contabilidade. Disso me orgulho muito. E, inclusive, Evandro, eu posso te dizer isso, de que o curso de técnico em contabilidade, por exemplo, daquela época, equivale hoje à Faculdade de Ciências Contábeis das faculdades que existem por aí. Professor Tibério, nós sabemos que o Colégio Roberto Leal, do qual o senhor participou aí durante praticamente 35 anos, ele foi um colégio muito tradicional. Praticamente a maioria dos empresários que hoje administram as empresas de Timbó passaram, e que tem uma idade aí de um pouco superior a 40 anos, a maioria deles passou pelo Roberto Leal. Por que o Roberto Leal, professor Tibério, não foi mais viável como colégio comercial particular? Olha, Evandro, deu muita polêmica naquela ocasião, em 1999, quando o Colégio Roberto Leal foi fechado. Foi alegado de que havia uma legislação diferente, ele deveria se adaptar. Eu pergunto, por que não foi adaptado? Em segundo lugar, havia comentários de que também a Secretaria de Educação do município não estava satisfeita com alguns professores. Outro motivo que poderia ser solucionado: manda embora os professores que não servem. Inclusive, se fosse eu, poderia me mandar também, que eu nunca vivi do ordenado de professor, embora eu gostasse de lecionar. E então, o que se fez? Foi fechado o Colégio Roberto Leal, que foi uma pena, foi uma perda irreparável. Desculpe.
Foi uma perda irreparável para a educação de Timbó. Você disse muito bem. Empresários, médicos, advogados, contabilistas, padres, pastores, alunos que passaram pelo Colégio Leoberto Leal. Foi uma pena, uma perda irreparável ter fechado o Colégio Leoberto Leal. Eu acho, Evandro, a minha opinião, que a Secretaria de Educação daquela época, juntamente com o prefeito, deveria sentar com os professores, adaptar o Colégio Leoberto Leal às leis novas que saíram e continuar com o Colégio Leoberto Leal. E trazer também o SEDUP. Timbó, Evandro, Timbó tem campo para o Leoberto Leal e tem campo para o SEDUP. O Leoberto Leal, houve anos que estava com 600 alunos, né? Houve anos que está com 600 alunos, o que prova que era um colégio muito procurado. E o processamento de dados também? Claro, processamento de dados também. Então não deveria ter sido fechado o Colégio Leoberto Leal. Foi uma pena. Mas antes dessa parte pública, o colégio era particular, né? Exato. Olha, houve o quê? Uma crise naquela época que ele teve que ser municipalizado? O que aconteceu? Exatamente. Olha, em 1985, o Colégio Leoberto Leal passou por uma crise financeira sem precedentes. Os donos do Colégio Leoberto Leal eram o professor Gelindo Sebastião Bussi e o professor Urbano Bertoldi. O colégio não tinha mais condições de continuar. Nós, inclusive, não somente eu, mas outros professores também, nós ficamos uns 4, 5 meses sem receber salário. E não cobramos, deixamos por isso mesmo, porque a situação estava muito difícil. Aí o prefeito daquela época, que era o Ingo Germer, entendeu que o colégio não deveria fechar. E ele achou, não, nós vamos fazer o seguinte, vamos passar esse colégio para o município vai pagar o imóvel para o Urbano e para o Gelindo, principalmente os prédios, e nós vamos transformá-lo municipal. E foi o que realmente aconteceu. Em fevereiro de 1985, o Colégio Leoberto Leal passou de particular para municipal, público municipal. E os professores, alguns foram demitidos, mas a maioria continuou, e eu também continuei lá até 1999, e depois fui para o Júlio Scheidman, então, onde lecionei mais 5 anos lá no Júlio Scheidman. Falando em cursos técnicos, professor, hoje a gente vê que há muita desqualificação por parte da mão de obra. Quer dizer, hoje a empresa praticamente tem que treinar o funcionário. É verdade. O curso técnico está faltando na nossa região para abastecer a mão de obra, a suprir a mão de obra das empresas daqui da região? Evandro, é um dos pontos cruciais. Eu acho, não sei quem vai ganhar a eleição, mas pode ser qualquer um deles, deveria realmente incentivar no Brasil inteiro a criação de mais cursos técnicos, a criação de mais cursos profissionalizantes. Esses cursos são fundamentais. Não quero desprezar de maneira alguma a faculdade. É importante, é bom, é salutar ter um diploma de curso superior. Mas esses cursos técnicos, esses cursos profissionalizantes, no Brasil inteiro, inclusive aqui em Timbó, eles devem ser incentivados, devem-se criar outros cursos técnicos que ainda não temos aqui na nossa região, porque isso é de fundamental importância. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos ainda falando um pouquinho sobre educação.